se eu te dissesse que um punhado de dados e uma folha de papel podem ter um impacto muito mais positivo na tua vida do que tu pensa? Porque imagina a cena, tu tá ali sentado com seus amigos, dando risada, inventando uma história completamente maluca, e nesse processo tu nem percebe que na verdade tu tá treinando várias coisas que talvez tu tenha dificuldade na vida real. E eu sei que pode parecer uma completa bobagem, mas tirar um tempo ali da tua semana pra interpretar um bárbaro enfurecido ou então um elfo que lança magia, não só é extremamente divertido, como pode te ajudar a lidar com várias coisas, como timidez, ansiedade e até melhorar tuas habilidades sociais. E quem tá dizendo isso não sou nem eu, é a ciência. Mas antes de tudo, por que isso importa? Com certeza tu já deve ter percebido que a gente enfrenta uma crise global de ansiedade, isolamento e várias outras coisas que afetam profundamente a nossa saúde mental. É aquele velho clichê de que a gente nunca teve tão conectado e ao mesmo tempo tão afastado dos outros, e uma das consequências disso é que a gente vai desenvolvendo cada vez menos as nossas habilidades sociais. Mas onde é que o RPG entra nessa história? Porque num primeiro momento pode parecer que é só um bando de esquisito rolando dado e contando histórias, só que quando a gente olha com mais atenção, a gente percebe que na verdade é muito mais profundo do que isso. Uma aventura de RPG te coloca frente a frente com várias situações que talvez te assustem na vida real, e eu não tô nem falando sobre sair na porrada com um dragão, eu tô falando sobre situações sociais. Coisas como falar em público, interagir com outras pessoas, tomar decisões, sugerir ideias, expressar tua opinião, e por mais assustador que isso possa ser pra muita gente, o lado bom é que o RPG cria um ambiente mais confortável, em que tu pode explorar essas tuas habilidades sem o risco e sem a pressão da vida real. Porque tanto a ansiedade social quanto a timidez geralmente estão associadas àquele medo do julgamento, aquela preocupação exagerada de não fazer as coisas do jeito adequado e acabar sendo ridicularizado, rejeitado, ofendido, humilhado. E o RPG consegue dissipar muito disso, porque é um contexto em que tu não precisa se preocupar com um possível fracasso, porque no RPG não tem problema tu errar, tu não vai levar nenhuma consequência a nível pessoal. Simplesmente porque esse não é um jogo sobre ganhar ou sobre perder, muito pelo contrário, no RPG o resultado é o que menos importa, o que interessa de verdade é como que a gente vai construir essa história coletivamente. E a principal consequência disso é uma sensação de pertencimento, porque num grupo de RPG todo mundo importa, todo mundo tem um papel a cumprir naquela aventura e todo mundo é fundamental pro andamento dela. O que também ajuda na autoestima porque todo mundo tem o seu momento heróico. O guerreiro pode bloquear os ataques e proteger o grupo, o ladino pode se infiltrar no território inimigo para salvar alguém, o clérigo pode curar os aliados. Durante a aventura, todo mundo tem o seu momento de brilhar, e o que vai definir o sucesso do grupo é saber cooperar com os outros jogadores, é ouvir o que todo mundo tem a dizer, é valorizar a ação do outro, é trabalhar em equipe, porque eu posso ser o guerreiro mais forte do mundo, só que tem momentos em que a força não vai resolver o nosso problema, que eu vou depender do nosso amigo mago, que pode não ser tão forte quanto eu, mas que tem habilidades que eu não tenho. Ou então do nosso amigo bardo, que pode não ter a minha coragem, mas tem o carisma que eu não tenho. E todo esse trabalho em equipe, que envolve entender as suas limitações, valorizar as habilidades dos outros, valorizar as suas habilidades de vez em quando, vão fortalecendo as nossas habilidades fora do jogo, habilidades da vida social. E tudo isso também é uma ótima forma de lidar com questões de timidez, porque tu vai estar o tempo inteiro tendo um papel ativo naquela história. Pode ser que muitas vezes tu não saiba como puxar um assunto, como entrar numa conversa, mas ali dentro do jogo tu vai estar inserido nesse contexto de uma forma tão orgânica que vai soando natural, que tu vai fazendo parte daquela aventura. Principalmente porque tu sempre vai ter o teu turno, tu vai ter ali a tua vez de falar, a tua vez de agir. E uma característica de um bom mestre é conseguir identificar se tem algum jogador meio deslocado, meio deixado de lado e trazer ele para a história. Claro que respeitando o tempo e a vontade dele. Mas o elemento mais importante do RPG para quebrar a tua timidez não é nem isso, é o escudo que a interpretação te dá. Porque dentro daquela história você não é você, você é o teu personagem. E essa máscara da interpretação gera um ambiente mais confortável para que tu explore as tuas habilidades sociais sem medo. Porque mesmo que tu faça uma coisa errada, uma ação que é inadequada naquele contexto, quem fez não foi você, foi o teu personagem. Quem vai sofrer as consequências disso é ele. A menos que tu faça uma coisa que seja ofensiva e desrespeitosa pros outros jogadores. Aí já é uma outra questão. Mas dentro da história, dentro do jogo, nessa coisa da interpretação, tu tem uma margem muito mais confortável e segura para ir explorando essas habilidades. Porque como as consequências daquele mundo não transbordam pra nossa realidade, tu vai ter muito mais liberdade para ousar e fazer coisas que tu não teria coragem de fazer na vida real, que a tua timidez, tua ansiedade impedem. E aí conforme tu vai fazendo coisas que tu não
faria na tua vida, tu também vai percebendo que muitas delas não resultam naquela catástrofe que tu pensou que resultaria. Tu percebe que tu pode expressar muito mais dos seus sentimentos, dos seus gostos, das suas opiniões, sem ser rejeitado, sem ser humilhado, sem ser excluído. E com isso tu vai gradualmente se sentindo mais confortável, mais seguro para usar essas habilidades também fora do jogo. Por isso que uma coisa que eu acho muito legal é criar um personagem que seja completamente diferente de você. Justamente porque isso vai te colocar numa posição em que tu vai acabar falando e se comportando de um jeito que tu não faria na vida real. Porque é exatamente isso que eu falei agora há pouco. Se tu fizer no jogo coisas que a tua timidez te impede de fazer na vida real, tu vai perceber que a maioria delas é mais catastrófica na tua cabeça do que na realidade. Porque eu sei muito bem que a ansiedade faz com que a gente projete os cenários mais catastróficos possíveis. Mas nem é só por isso que é legal interpretar alguém diferente de você. Também é pelo exercício de uma outra habilidade que é extremamente importante, que é a empatia. Porque quando tu interpreta um personagem que tem opiniões, atitudes e experiências diferentes da tua, isso te coloca numa outra perspectiva, isso faz com que você olhe as coisas por um outro ângulo. Um exemplo disso é que pode ser que tu jogue com um personagem de um gênero diferente do seu, e isso faz com que ao longo da história, talvez tu vivencie coisas que te façam perceber questões que provavelmente tu nunca tinha percebido na vida real, porque não te afeta. E esse é só um dos tantos exemplos que a gente poderia falar aqui sobre como que interpretar um personagem que é diferente de você pode te fazer perceber coisas que você não perceberia normalmente. Quanto mais tu interpretar personagens que são diferentes de você, mais tu vai treinar uma habilidade extremamente importante, que é de entender as dores que não são suas. E isso também é uma coisa que tu vai transferindo pra vida, vai fortalecendo o teu senso de empatia, a tua capacidade de olhar a vida por outros olhos, de se colocar no lugar do outro, que são habilidades fundamentais pra vida em sociedade. E muitas vezes as pessoas ignoram o quanto que a empatia ajuda também a lidar com coisas como timidez e ansiedade, porque essas coisas atacam muito naquela lacuna da insegurança, da incerteza, daquele pensamento do tipo, eu não sei o que a outra pessoa vai achar, eu não sei se ela vai gostar da minha ideia, da minha sugestão, então acho que é melhor eu não falar nada pra não incomodar, ou então pra não sofrer uma consequência. Só que quando tu exercita a empatia, tu consegue entender melhor a perspectiva do outro, o lugar do outro, o sentimento do outro, e isso acaba te deixando mais seguro pra interagir com as pessoas. Isso tudo ajuda a reduzir a tua ansiedade nesse aspecto, porque reduz a incerteza e, consequentemente, reduz a tua insegurança em relação ao outro. A outra pessoa deixa de ser um mistério incompreensível. E é claro que o RPG é uma ferramenta excelente nesse aspecto, ajuda a desenvolver várias habilidades, mas ele não é uma solução para todos os problemas. Por melhor que ele seja, ele não substitui a ajuda profissional de um médico, de um psicólogo, que são pessoas especializadas e que vão saber trabalhar essas questões da melhor forma possível. Porque tem casos em que, por mais que a gente tente, por melhor que sejam as ferramentas, o que vai resolver de fato é a ajuda profissional de uma pessoa que é especialista naquele assunto. E aqui eu foquei bastante em coisas como timidez, ansiedade, mas o RPG é uma ferramenta que te permite aperfeiçoar várias áreas da tua vida. A criatividade, o pensamento crítico, a resolução de problemas, lidar com imprevistos, se adaptar a diferentes situações, encarar os seus medos, explorar os teus sentimentos. E se tu chegou até aqui é porque tu gostou do assunto, então vamos fazer o seguinte? Deixa aquela curtida pra eu saber, eu também te convido a se inscrever no canal e eu vou deixar um outro vídeo passando aqui na tela pra tu conferir na sequência que eu sei que tu vai curtir. Até a próxima!